Graça e paz, queridos, Deus o abençoe. A você que está entrando aqui comigo, juntos entraremos em oração. Certamente não creio em acaso, creio em propósito. O Eterno marcou um encontro comigo e contigo aqui. Eu quero orar por você, quero unir a minha fé contigo nessa hora. E certamente, nesta oração da viração, nessa corrente de oração, Deus inclinará os seus ouvidos a nossas orações. Você crê nisso? A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos responder. E certamente a Bíblia fala o que dois ou mais pedirem, concordarem acerca de qualquer coisa, isso também seria feito pelo Pai que está no céu. Eu creio nessa oração. Estamos debaixo dessa corrente de oração. Certamente Deus marcou encontro conosco aqui, porque eu não creio em acaso. Eu creio em propósito. Muito prazer, teu servo, pastor Lucas, e eu quero orar por você e junto com você. Nós estamos em uma corrente de oração, cuja base da mesma é o Salmo 50, no seu verso de número 15, onde o Senhor diz: me invoca no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa é a nossa fé. E testemunhos haverão. E você será o próximo a contar um testemunho, glorificando ao nome do Senhor. Eu acredito nisso. Deus já tem preparado algo reservado para conosco. Então vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Talvez você se encontre agora abatido, cabisbaixo, angustiado. Saiba que tem um Deus olhando para você agora. Há um Deus olhando para você agora, nesse exato momento. Por isso que eu vim aqui como um profeta do Senhor dizer para você: não pare, não desanime. Talvez você está se perguntando: eu nunca ouvi esse pastor aqui, mas é a primeira vez que você está adentrando. Eu já quero pedir para os participantes, para os demais, aqueles que estão já compartilhando desta oração, também se inscrever. Aí embaixo, clica em inscrever-se, para que você também participe das orações, ativando também os sinos de notificações, para que você receba os conteúdos que nesse canal são colocados para edificar a sua vida. Une a nossa fé, une conosco em oração, porque eu tenho certeza que o quadro da sua vida mudará. Deixa eu te falar algo antes de orar. Sabia que até a angústia e a aflição, ela faz parte do propósito? Jesus disse isso: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E certamente, estando em Cristo, nós venceríamos, porque passamos a ser a imagem de Cristo, passamos a ser a semelhança do Altíssimo. E quando falamos de semelhança, falamos de original, voltar ao princípio, voltar à ideia original de Deus. Porque desde o princípio, o Senhor, quando criara o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida e muitas vezes se perguntando por que dessa situação, por que dessa dificuldade. Eu vim como boca de Deus dizer para você: essa dificuldade, essa aflição, essa angústia faz parte do propósito. Por isso não desanima. Levanta o teu rosto, levanta a tua cabeça. Você é filho e como filho você tem direito de herdar aquilo que é do Senhor. Mas você passou por um tempo de perca. Certamente Deus está falando com alguém. Preste atenção. Deus está falando com você. E para você nessa hora, Ele libera uma palavra, porque Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. A Bíblia fala que Ele sonda pensamento e esquadria coração. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu interior. As pessoas, muitas das vezes, elas não nos conhecem. Muitas das vezes, as pessoas te julgam pela sua aparência, te julgam, muitas das vezes, pelo aquilo que você tem, te julga pela sua atitude, mas muitas das vezes ela não conhece o seu interior, e Deus conhece. A Bíblia fala que Deus chega a falar que o homem sendo uma mãe
A mãe pode se esquecer, assim também o homem, se esquecer do teu filho, de forma que não se compadeça do seu ventre. Mas ele diz, todavia, eu jamais se esquecerei de vós. Deus não se esqueceu de você, querido. É mentira do diabo. E talvez você está aí em uma situação difícil, a porta está fechada. Creia nessa palavra, creia nessa direção. E talvez há pessoas que estão passando por aflições, mesmo empregada, mesmo tendo uma condição. Talvez há uma tristeza no seu coração. É por isso que eu vou orar com você nessa hora. Então eu quero que assim você o faça. Ouça essa direção. Ouça essa direção que veio dos céus. Eu quero que você pegue nas suas mãos uma folha, né? E nessa folha, em branco, como essa, você coloque o seu nome. Assim como alguns já fizeram isso. Você vai escrever o seu nome nessa folha. E certamente, quando você escrever o seu nome nessa folha, somente o seu nome, no final dessa oração, nós vamos realizar um ato em o nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus inclinará os seus ouvidos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Ele honra, cuja que Ele tem um propósito firme, mas um propósito justo. Eu quero que você coloque o seu nome nessa folha, para que a gente possa fazer um ato dentro dessa corrente de oração. Ao findar dessa oração, você crer que Deus inclinará os seus ouvidos sobre a sua vida, sobre a sua oração, estenderá as suas mãos sobre a sua casa. Creia no que eu estou falando, querido. Não importa qual seja o cenário que você esteja vivendo, Deus tem propósito nessa aflição. Deus tem propósito nessa angústia. Sabe por quê? Davi é um exemplo de que nos momentos de angústia, nos momentos de aflições, foi o momento que ele mais se achegou a Deus. Deus permitiu o que aconteceu contigo acontecer para Ele proporcionar um novo tempo na sua vida. Entenda isso. É Deus quem permitiu você viver o que está vivendo, para que você viesse desfrutar do novo tempo que Ele tem para você. Creia nisso. E certamente é no meio das aflições, no meio dos confrontos. Sabe por quê, querido? A fé, ela não me conforta. A fé me confronta. E quando Deus começa a nos confrontar, nos constranger, é aí que parecemos com Cristo. É dessa forma que se parecemos mais com Ele. Então eu quero ser breve. A Bíblia fala assim, irmãos, no livro de Salmos, capítulo de número 120, no seu verso de número 1. Isso é Davi dizendo: Eu clamo pelo Senhor na angústia, e Ele me responde. Entenda isso. Salmo 120, verso 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Calma. Ele não está dizendo, eu clamei ao Senhor. Não é do verbo passado. Não vem do passado. Ele está dizendo de algo que acontece em todas as vezes que ele se depara em uma angústia. Sabe por quê? Porque é natural. A angústia, ela vem sobre a vida de alguém. Independente do que ela tenha, de quem ela seja, independente. O problema é a pessoa ter a direção. A diferença para os que passam certas angústias, certas aflições, é ter um segredo para sobressair as angústias. Porque eu falo aqui para você, não é um problema você se sentir angustiado. O problema é você ficar angustiado. Sentir uma angústia, todo homem vai sentir uma angústia. Toda pessoa vai passar uma angústia. Até Jesus se angustiou. Até Jesus sentiu angústia. Lembra quando Jesus no Getsemane, ele diz: Pai, se possível for,
passa de mim esse cálice, porque estava doendo. Ele já estava sentindo a dor, e a angústia é o que faz a pessoa sofrer pelaquilo que ainda talvez não aconteceu, ou talvez já aconteceu. Existem pessoas que se sentem angustiadas por causa de uma decepção passada, e até hoje não se curou. Entenda isso que eu vou falar. Quando nós lemos os Salmos, não está se tratando de algo que aconteceu, mas está se tratando de algo que acontece. Ou seja, o passado já não te cobra mais. O passado já não te fere mais. E muito menos aquilo que vai acontecer. Porque ele já tem uma direção para aquilo que virá. Para a dor que está por vir. Ou seja, alguém que já está curado do passado e não é ansioso pelaquilo que vai vir. Porque se você perceber, queridos, nós vamos orar agora, nós iremos orar agora. Se você perceber, a depressão é aquilo que a pessoa sofre, é um estágio que a pessoa se encontra de sofrimento pelaquilo que se perdeu, ou pelaquilo que se passou e não se resolveu, que causou-lhe uma ferida. Então lhe traz uma certa angústia, ao ponto de ela não se perdoar ou não perdoar, continuando essa tal ferida. E a ansiedade, entenda agora sobre a ansiedade. A ansiedade é o que a pessoa passa, é um estágio de uma pessoa que está sofrendo por algo que ainda não aconteceu. Ela certamente começa a sofrer. Por mais que seja aquilo que seja bom, por mais que seja aquilo que vai ser bom aos olhos dela. Uma porta, uma viagem, ou talvez um trabalho, sabe, a pessoa quer comprar algo, e quando ela coloca ansiedade, dá errado. Toda pessoa que está opressiva e vai tomar certas atitudes, vivendo em angústia, dá errado. Ou ansiosamente, dá errado. Deus não pactua, né? E por que a Bíblia fala que Davi, em todas as angústias, Davi fala, na minha angústia o Senhor me responde. Sabe por quê? Porque ele já entendeu que as angústias viriam, mas não permaneceria, porque ele já tinha a chave. Ele não iria ser tomado nem por depressão e nem por ansiedade, porque ele já tinha um segredo. Nós precisamos entender isso, querido. Certas coisas nós iremos passar. Sim, é necessário passar, mas não permanecer, porque senão se torna uma doença. Você pode se sentir triste, mas não ficar triste. Não permanecer triste. Você até fica triste, mas não permanece. O ideal é não permanecer. Por isso que toda pessoa curada, ela perdoa. Toda pessoa curada, ela avança. Toda pessoa curada, ela tem coragem de deixar para perder, né? Perdoar, doar, perder e doar aquilo que lhe tem. Então Davi já é curado por certas experiências que ele já passou. E assim o Senhor está falando comigo, com você. Talvez você está preso em algo. E talvez você está com ansiedade, você coloca ansiedade naquilo que ainda não aconteceu, e isso acaba se tornando uma doença. E da mesma maneira você acaba ficando travado ou travada, limitado ou limitada. Então certas coisas começam a dar errado. Não foi por acaso que você entrou aqui nesta oração. Foi porque o Senhor marcou um encontro comigo e contigo aqui nessa oração. Então eu quero orar com você, justamente agora na viração do dia. E certamente Deus o responderá. Sabe por quê? A chave é o perdão. A chave é entender que o que veio acontecer não deve permanecer. Então eu preciso ser maduro. Lembra de Jesus? Pai, se possível for afaste de mim esse cálice. Ele sentiu uma angústia no seu coração. Ele sentiu uma tristeza, sabe? Porque lá na frente ele já estava vendo que muitos iriam decepcionar. Sim, muitos iriam trair. Pedro, a quem ele já havia falado, tu vai me negar 3 vezes. E ele disse não.
E por um minuto, Jesus se esqueceu de que ele já estava preparado. E toda pessoa que está preparada, e às vezes você ora, Deus, afasta de mim essa luta, Deus, afasta de mim esse problema. Não, não é a oração certa. E talvez você está se perdendo, talvez nada está acontecendo na sua vida, porque aquilo que é processo, você está pedindo para Deus afastar de você. Ah, Deus tira, olha, Deus tira esse problema, tira isso, tira aquilo. Não, tem coisa que você e eu vai ser necessário passarmos. Tem coisa que na sua vida é necessário passarmos por ela. Tem dores que é necessário senti-las para amadurecermos, para crescermos, para termos um testemunho em Deus plausível e edificante. Então entenda, querido, quando Jesus voltou em si, na ideia original, que foi o Pai enviando o seu Filho, a ideia original foi, o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer, ou seja, desde o início ele já havia enviado para morrer. Era Jesus se esquecendo do propósito. E tem hora que você quer se sentir tão bem. E quando Deus quer nos provar em meio às angústias, em meio às dores, nós fazemos campanha para falar, Deus, tira essa dor. Eles falam, não, essa dor é necessário você passar. Ela não vai permanecer. Mas você precisa crescer em meio a essas dores. Você precisa. Por isso que estamos falando aqui no Salmo 120, no verso 1, de um Davi curado. Não é de um Davi que está dizendo, Deus, nunca mais me permita sentir angústia. Não! Porque existem religiosos, muitos religiosos lá por aí, e se você falar, ai irmão, eu estou meio angustiado hoje, o irmão está com demônio, o irmão está com capeta no couro. Irmão, se até Jesus sentiu a dor da angústia, o irmão, hoje em dia é assim, sabe por quê? O orgulhoso, ele nunca fala o que ele está passando. O próprio Jesus bradou, Pai, afaste de mim. Aí quando ele confessa, olha que é um homem que atendeu, alguém que entendeu o propósito, o processo. Não, Senhor, seja feita, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Sabe o que é isso, querido? Quando a gente entendemos qual é a vontade do Pai, querido, a gente não faz umas campanhas para afastar o cálice. Ao contrário, nós vamos começar a aceitar o cálice que Ele quer nos dar. Você já pensou nisso? Não, Deus, eu escolhi pagar esse preço pela minha família. Mas é um preço que não te massacra. É um preço que faz com que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Ele disse, me invoca no dia da sua angústia. Sabe o que é invocar? Não é só de boca, mas é de atitudes. Esse invocar a Deus é apresentar uma oferta viva para o Senhor, de louvor, de gratidão para o Senhor, para que assim, de fato, Ele possa ouvir as nossas orações. Isso é muito forte, isso é muito tremendo. Então nós precisamos ter a maturidade para entendermos isso. Se você é uma pessoa curada, você vai entender que os processos, a dor que você estava sentindo aí, que talvez durou até hoje, fazia parte de um crescimento. Você vai sair dessa angústia, mas vai sair mais forte. Você vai sair dessa angústia, mas vai sair maduro e madura. Você vai sair uma pessoa diferente, em meio a esse caos, em meio a essa angústia. Então nós vamos engrandecer a Deus, sabe como? Muitas vezes não é com boca. Porque um grande testemunho plausível, muitas das vezes, é aquele exemplo que você dá. O exemplo de vida que você é. Alguém olhar para você e dizer, olha, eu vi essa pessoa passar por tantas coisas, por tantas lutas, mas em meio às lutas, ela nunca desistiu de clamar e invocar o Senhor. Ela invocava na luta, não fora da luta, e quando vinha outra não esmorecia, permanecia em equilíbrio em Deus, em comunhão no Senhor. Por isso que Romanos, capítulo 12, nos ensina, não vos conformar com o século, mas transformar cada dia, transformar cada dia para a renovação da vossa mente.
para que experimentei a boa, perfeita e agradável de Deus. Falamos de vontade, falamos daquela mesma vontade que Jesus falou: Pai, eu não vou aqui no Getsemane pedir mais para o Senhor afastar esse cálice. Ao contrário, eu aceito viver, porque eu sei que vai passar. Vai passar, querida, essa dor que você está passando por ela. Então entenda, essa dor que você está vivendo, ela não vai continuar. Essa porta fechada vai se abrir. É um momento, é um propósito. Por isso que o Senhor nos colocou aqui para orarmos, porque é o tempo do Senhor de amadurecer em Deus, voltar à ideia original, entender quem você é, compreenda quem você é. Não tem a ver com o que você vai ganhar, não tem a ver com o que você vai, receber, tem a ver com entender com quem você é, porque se você entende quem você é, certamente você não vai deixar de receber aquilo que Ele quer. Jesus, quando aceitou, Ele disse: esse é um crescimento para mim. Estou conjecturando, espiritual, porque Ele aceitou o cálice. Então nessa tarde, a palavra que eu tenho para você é: Deus está lhe dando maturidade. Não desista. Eu sei que você está chorando agora. Deus está falando: eu estou te fazendo crescer. Você será uma pessoa que terá testemunho. E como esse salmista aqui, Davi, disse: na minha angústia, o que você faz? Você desanima? Sai da igreja? Para! Você desiste de Deus? Deixa de orar? Não! Na minha angústia, eu clamo. E Ele, me responde. Quer dizer, a dor não me afasta dele. Ao contrário, a dor só me aproxima dele. Essas tais aflições que Jesus falou: tereis aflições, mas você vai vencer. Romanos falou, Paulo aos Romanos falou: não vos conformeis, porque a pessoa conformada já aprendeu a sentar, a viver com angústia. E aí ela fica depressiva. Não é para você viver com essa dor. Você pode passar por ela, mas não permanecerá nela. E se vir outras dores, e quando vir outras, se vir não, virão, porque tereis aflição. Mas você está preparado para atravessar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer adversidade. Então libera essa palavra, eu quero orar com você nessa hora. Una sua fé comigo, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Segura essa flor, essa folha nas suas mãos, com o nome. Eu quero interceder pela sua vida agora. Há uma pessoa que teu nome é Jaqueline. Há uma mulher que atende por nome de Márcia. Que sim, colocou o nome aí. Há uma unção muito forte que eu estou sentindo. Se você tem um copo com água, segure também ele com a mão no nome. Nós entramos em tua presença, Senhor. Nós te glorificamos nessa hora, Deus. Eu sei que nessa tarde o Senhor está fazendo mover. Algumas pessoas estavam feridas, mas o Senhor está fazendo da ferida cicatrizes. Estanca essa dor. Estanca essa ferida. Sim. Fora na viração do dia que o Senhor falou com Adão, falara com Adão. Sim. Sim, Senhor. Que ela possa ser tocada agora. Que ele possa ser tocado nessa hora. Que o teu Espírito possa visitar pessoas nesse momento, Senhor. E que ela possa sentir sim a tua presença invadir esse quarto, invadir essa casa. Essa pessoa que talvez estava numa cama. O rapaz que atende por nome de André, Senhor, que estava aflito, triste, cabisbaixo. Essa opressão no coração dele, essa angústia, Senhor, foi para um propósito. Mas talvez essa angústia dominou ele, Senhor. Dominou ela. Essa mulher que atende por nome de Andressa. Essa mulher que atende por nome, Senhor, de Fernanda. Que atende por nome, Senhor, Deus, de Gisele. Toca nela, Senhor. Sim, meu Pai. Vai de encontro a Gabriela. Vai de encontro, Senhor Deus,
Oh, rabachou benegadarás. Há uma mulher chorando agora. E o Espírito do Senhor está te visitando agora. O Espírito de Deus está te visitando neste momento. Receba a visitação dos céus aí. Receba a visitação do Senhor na sua casa agora. Recebe vigor do Senhor. Recebe refrigério do Senhor na sua alma agora. Sim, você que escreveu o seu nome, Carla, tu que escreveste seu nome, Paulo, aí nesta folha, a folha está em branco, mas não continuará em branco, assim diz o Senhor, porque nessa folha, do lado do seu nome, em volta desse nome, haverá um testemunho. Você será uma evidência, porque o que você escreveu nessa folha, você dirá assim: eu passei por uma luta conjugal, e quando eu passar, eu tenho a chave, o segredo para sobressair, porque Deus me ouve em meio a essas lutas. Não, você não será uma pessoa ansiosa, você não será uma pessoa depressiva, você será uma pessoa renovada, uma pessoa madura, uma pessoa fortificada em Deus, um exemplo de fé para sua casa. Sim, você vai ser um testemunho, o nome do Senhor será glorificado. Eu estou profetizando na sua vida. Eu o abençoo nessa hora e declaro bênção sem medida sobre a sua vida neste momento, para a glória de Deus. Eu estou declarando, pegue essa folha na sua mão agora, que está com o seu nome. Coloca a mão direita, porque a Bíblia diz que na mão direita está o longar-se-á da vida. A sua vida está aí. A sua vida será descrita através dessa folha. Sim, os testemunhos que virão serão escritos nesta folha. Você crê nisso? O que Deus irá fazer nessa folha, você vai escrever um testemunho plausível da parte de Deus. Você será um exemplo para a sua casa. Acredita, você está passando porque Deus escolheu você para edificar. É por isso que essa pressão está grande. Jesus sabia que ele seria o salvador daquela nação. Então ele disse: vai valer a pena. Eu estou profetizando na sua vida em oração. Vai valer a pena o que você está passando. Não é por acaso, é propósito. Beba da água nessa hora. Se você pode, beba dessa água e receba a graça. Beba e seja curado, curada. Beba e seja livre, recebe refrigério, recebe graça. Há pessoas sendo curadas aí. Eu libero a cura, libero o milagre. A pessoa que estava aflita de coração, luta conjugal, Deus vai entrar em todas as áreas. Creia nisso e você vai contar o testemunho. Eu estou liberando essa palavra. Você vai contar o testemunho. Você crê nisso? Crer nessa oração? Então compartilhe essa oração com os seus contatos. Siga as páginas que estão aqui no link abaixo. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio. Aceite beber desse cálice. Aceite passar por esse processo. Tem gente aqui que em 7 dias vai contar testemunhos. Prepara para você ver uma casa edificada por Deus. Que Deus o abençoe. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Até a próxima oração. Dá um like, ativa o sininho para que você continue participando dessa corrente. Deus abençoe, gente. Um beijo. Que a paz repouse.